De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, recentemente, provavelmente você viu isso em algum lugar, um caso de desvio de dinheiro de uma formatura ganhou as manchetes de todo o Brasil. Uma aluna conseguiu movimentar cerca de R$ 1 milhão da conta em que estava todo o valor arrecadado pela turma nos últimos anos. E aí, esse valor ele seria investido na festa do fim da graduação, porém teve essa perda. Para nos dar dicas de como é que a gente pode se proteger desses golpes, eu vou conversar agora aqui no estúdio com o empresário Diogo Nemésio. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, fico bastante contente de estar aqui com agradeço. você. A disponibilidade. Acertei o sobrenome, Diogo? Acertou. Ótimo. Vamos começar falando desse caso, né? Porque assim, teve uma repercussão enorme. Qual foi o principal erro quando a gente vê essa história, esse assunto tão absurdo de uma pessoa conseguir movimentar tanto dinheiro? Mara, é o seguinte, a gente sempre fala que o coletivo, tudo que é coletivo é problemático, né? Então, a gente vê esses problemas parecidos num condomínio, então alguém, né? E isso acontece na formatura. Por quê? Os principais erros nesse caso. Primeiro, ela conseguir movimentar esse dinheiro sozinho. Então, na verdade, essas regras têm que ter o quê? Um cria uma transferência, outro tem que aprovar, né? Na plataforma da gente já criou uma política aleatória. Então, quando um cria uma transferência, aleatoriamente, outros estudantes da turma são escolhidos para aprovar aquele pagamento. Isso porque a gente já percebeu que existia aquelas panelinhas, então era uma ou duas pessoas que tomavam decisões, então a gente começou a levar para que de forma aleatória isso pudesse acontecer. Então esse foi o primeiro erro, assim, uma pessoa conseguir movimentar sozinha, né, um milhão, uma quantia alta. Sim. E o outro grande erro foi poder transferir isso para a conta dela de pessoa física. Então ela pegou esse dinheiro e transferiu para uma conta dela de pessoa física. Então isso, assim, até problemas com a Receita Federal depois, se ele não tivesse esse problema de desvio, né? Então transferência desses recursos para a conta de pessoa física é que não poderia jamais acontecer. Tá, geralmente quando acontece isso, é preciso criar uma conta, não sei, uma conta de pessoa jurídica? Isso. As grandes formaturas acabam abrindo CNPJ e arrecadando o dinheiro vinculado a esse CNPJ. Mas não necessariamente esse CNPJ precisa ser aberto, apenas um estatuto registrado em cartório já garante aquela associação. Então, normalmente, cria-se uma associação para arrecadar um dinheiro que não tem fins lucrativos, né? Só que, sim, para movimentar esse dinheiro, acho que tem que ter uma regra que mais de uma pessoa aprove essa transferência e jamais contas de pessoas físicas, das próprias pessoas da associação, podem ser autorizadas para receber esse recurso. Acho que é a primeira grande trava aí que deve existir. Então, ter esse estatuto é algo essencial. Hoje, a gente, na plataforma da gente, formatura é obrigatório ter um estatuto. Certo? Um estatuto, então tem uma assessoria jurídica para montar esse estatuto, para que realmente criar uma associação ali sem fins lucrativos. Aí a turma vai depois decidir se vai abrir um CNPJ com esse estatuto ou não, vai arrecadar de forma independente com várias plataformas como a da gente que ajuda eles a fazerem isso. Certo. Como é que funciona essa questão da arrecadação dos valores? Cada estudante vai depositando mensalmente um valor nessa conta? Como é que funciona? Isso. A cultura da formatura foi da seguinte maneira, né? As pessoas entram na faculdade e já começam a pensar na formatura, né? Sim. Então, até para aumentar a adesão, a cultura do brasileiro também sempre pensar em parcela. Quanto menor a parcela, maior a adesão. Então, o que eles fazem? Entrou na faculdade, já começam a fazer o plano, já vê preços, faz uma projeção de preços futuros, porque às vezes é 4 ou 5 anos antecipado. Sim. E eles começam a fazer essa arrecadação pensando nas parcelas. Então, sei lá, uma turma de medicina dessa, eles arrecadam em 60 meses, certo? Em 5 anos. E aí vai diluindo essas parcelas com o passar do tempo. Então, todos os meses, o estudante vai depositando aquele valor, recurso ali numa conta da turma para que no final seja convertido nos eventos. E geralmente, quando a gente fala de formatura, também tem a questão do fechamento dos contratos, né? Muitas dessas turmas já vão, ao longo desses anos, fechando contratos. Como é que deve funcionar isso para que realmente seja algo ali amarradinho, né? Então, isso é uma outra preocupação, até para que esse dinheiro saia realmente para um fornecedor correto, né? Então, a turma vai analisar, durante esse tempo eles vão analisar quais são os fornecedores que eles querem, qual o buffet, qual a banda. E esses contratos também têm que ser bem feitos, porque existem problemas nesses contratos de prestações de serviço, então a gente estimula sempre que eles tenham um cuidado, até entregam uma forma deles fazerem esses contratos de maneira correta, para que tanto esse contrato seja formalizado de maneira que se o fornecedor entregar, eles possam realmente cobrar alguma coisa futura, né? A gente não quer que isso aconteça, mas se acontecer, a gente tem que estar precavido e que esse pagamento também seja feito da melhor maneira possível. Então, garantindo que esse pagamento vai sair da conta da turma para o fornecedor. Certo. E qual que é a maneira mais segura de movimentar esses valores?
porque ao longo também desse tempo vão precisando acontecer os pagamentos, né? Isso. Pagar uma parcela aqui, outra parcela ali. Como é que é a forma mais segura de estar movimentando? Então, a gente, durante com o tempo na construção da plataforma, a gente foi analisando e vendo as questões que, sim, a aprovação de cara, acho que tem que existir de mais de uma pessoa, certo? Então, teve lá 3, 4, a gente estimulou que, dependendo do número da turma, mais pessoas têm que aprovar, né? Quanto maior a turma, mais pessoas têm que aprovar. E, como eu falei antes, a gente percebeu que fazia as panelinhas. Então, às vezes, tinha um líder e outro cabeça. Então, assim, se aqueles dois estivessem ali incomunados, vamos dizer assim, para fazer alguma coisa errada, e aí a gente implementou de maneira aleatória. Então, de forma aleatória, escolhido alguns outros estudantes para aprovar aquela transação. Então, ele cria a transferência, diz para quem é, qual o fornecedor, qual o valor, para que evento vai ser, ele faz um detalhamento completo daquele pagamento, em um descritivo também, o outro formando que recebeu a autorização, que recebeu a mensagem que ele deve autorizar, ele vai analisar aquilo, está dentro do contexto, o fornecedor realmente é esse, a conta é vinculada ao CNPJ do fornecedor. Então, assim, a gente faz essa trava para que nenhum dinheiro saia sem ser um devido fornecedor da formatura. Certo. É legal você falar isso porque você também falou sobre a questão do coletivo, né, no início da entrevista. É importante ter uma comissão? É fundamental, porque assim, sempre aparecem os líderes, né? Sempre vai aparecer aqueles caras que vão tomar a frente. E sempre tem, né? Esses perfis. Sempre tem. E assim, tem vários perfis, e a comissão hoje a gente indica que seja com perfis diferentes. Então, vai ter aquele cara, o menino que tem um perfil mais de liderança, tem um que é melhor em finanças, tem um que é marketing, porque às vezes para fazer adesão é necessário estimular o desejo da turma. Então, assim, junta-se ali um grupo de pessoas com perfis diferentes, com atribuições diferentes. Então, isso acho que não existe formatura sem essa comissão. E agora eu acho que é uma pergunta que todo mundo acaba se fazendo, né? Tem como se proteger desse tipo de golpe, por exemplo, que ganhou essa notoriedade? Eu sei que talvez esse não seja o único, né? Mas ele ganhou uma visibilidade muito grande a nível nacional. Tem como, dentro desse estatuto, colocar essas regras de movimentação de dinheiro. Ele já tinha resolvido. Sim. Certo? Que essa menina não poderia receber ou movimentar o dinheiro sozinho. Só com isso, e assim, claro, uma plataforma ou algum banco que ajude eles a implementar essa regra, porque assim, se você usa a plataforma da sua formatura, você consegue essa aprovação. Mas se você quiser arrecadar num banco também, um banco convencional, existem bancos que, quando você cria uma transferência, outra pessoa tem que aprovar. Né? Então, assim, de cara, o estatuto tem que estar montado e quantas pessoas precisam ser movimentadas. Então, a turma já estaria livre desse problema, né? desses problemas. E aí ia ter que pensar nos outros, que por exemplo, saiu até uma notícia ontem de uma empresa que não realizou um evento lá em Maringá. Né? Então, elas iam pagando para a empresa e a empresa não executou o evento. Nossa, ainda tem isso. Ainda pode ser que a própria empresa que você contratou para fazer ali aquele processo ainda também entendeu o golpe, isso, né? Ainda tem isso. Então, assim, teve um estudante que ela falou assim, cara, estou me sentindo num filme de suspense, de assassinato, e não sei quem que vai me matar. Se é o meu próprio comissão, se é a empresa, quem é que vai, né? Então, assim, mas, de certa forma, se resguardando, primeiramente, no caso da menina da USP, que movimentou nele sozinha, então o estatuto já teria solucionado esse problema, né? E a turma teria que pensar no outro, que cara, vou ter que contratar fornecedores que realmente entreguem. Né? Então, nesse outro caso, é notório que, assim, o que é que eu percebo nisso? Que o pessoal, até próprios estudantes gostam muito de brindes. Né? Vai fechar com o fornecedor está lá, não sei o que, quais são os brindes que eu vou ganhar? Nesse caso, o fornecedor tinha prometido banda Eva como brinde. Nossa! E aí você pergunta, como é que o fornecedor vai entregar um brinde desse nessa... Quanto ele deve estar faturando, entendeu? Então, assim... Não achar, nesse segundo problema, não achar que não existe almoço grátis. Sim. Se alguém está lhe dando alguma coisa muito grande, é porque ou ele está precisando do seu dinheiro hoje, você que faça pagamentos para ele hoje, ou ele está querendo fechar a qualquer custo sem noção do quanto ele vai ganhar. Então, isso vai prejudicar ou a turma dele ou as próximas turmas que essa empresa vier a fechar. Né? Então, eu acho que esses são os dois principais pontos a se atentar. O primeiro é o estatuto, para que você mantenha as regras definidas. E lá no estatuto, você, tantos por cento da comissão tem que aprovar qualquer pagamento, já resolve um problema. E o segundo é procurar fornecedores realmente que você veja que tem um histórico de entrega,
que tenha, até o meu jurídico fala, cara, olha lá se ele tem processo judicial, o que é que esse fornecedor tem de processo, se ele já teve um problema com a turma anterior, vê se esse cara tem lá no Reclame Aqui, tem alguém falando mal dele, e outra, não acreditar nesses brindes mirabolantes, eu acho que é o principal. Muitas turmas acabam caindo nesses golpes também por parte de empresas, por acreditar que o mundo fantástico do Bob existe. Né? Que o cara vai lhe entregar uma banda Eva para você fazer uma banda de 200 ou 300 mil reais em forma de brinde. Né? Então, acho que são esses os dois maiores problemas que essas turmas vêm enfrentando hoje. E aí, tem plataformas que podem ajudar, né, na arrecadação dessas formaturas de uma maneira segura? Você, inclusive, tem uma, né, que é a sua formatura. Vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona. A gente tenta implementar todas as regras que a gente vê que foi tendo problema, porque historicamente a gente já surgiu por acompanhar um caso desse. Então, a gente viu de perto uma turma que pagava uma empresa, a empresa realmente fechou e deixou ele... Poxa, aí foi que a gente foi analisar. Cara, isso aí acontece muito, como é que é? A gente foi analisar o histórico, que acontecia bastante. E às vezes era uma pessoa da comissão ou empresa. Sim. Então a gente montou uma plataforma, viu uma oportunidade de negócio, montamos uma startup em 2017. Exatamente para quê? Cobrir primeiro ponto seria a arrecadação. Então a gente monta uma arrecadação primeiro. A turma consegue abrir uma conta digital transparente. Então todo mundo da turma acompanha o que está sendo feito em tempo real, que já é um diferencial. Né? Então, no caso da menina da USP, ela movimentou um dinheiro, mas as pessoas não viram em tempo real que aquilo aconteceu. Então só vai ver depois, no futuro. Lá na plataforma não. Saiu o dinheiro, apontado lá. Entrou dinheiro, é apontado lá. Então a turma vê em tempo real o que está sendo movimentado. Já é um primeiro diferencial. A regra de transferência também foi implementada, então, de forma aleatória, escolhido outras pessoas para arrecadar. Para aprovar essa transferência. Isso, para aprovar a transferência. E um terceiro ponto seria os fornecedores, fazer uma validação desses fornecedores. Então, não é qualquer fornecedor que ela consegue transferir. Então, vamos lá, vamos cadastrar um novo fornecedor, vamos analisar esse fornecedor. Ele tem problemas judiciais, ele tem reclamações no Reclame Aqui, e vai buscar, ver uma turma que foi passada, como foi a experiência. Aí ele cadastra esse fornecedor e esse fornecedor vira um fornecedor autorizado para que a turma possa fazer transferência. Sim. Então aí você consegue montar um fluxo que basicamente não vai ter erro. Né? Porque se tiver erro, é extremamente no dia, porque caiu, choveu demais, teve inundação, ou teve um terremoto, e enfim. Mas se seguir esse plano certo de montar a estrutura, montar a arrecadação, validar esses fornecedores, tem tudo para ser uma formatura de muito sucesso. Muito bem. Quais são as principais dicas que ficam, então? Vamos reforçar para quem está nos acompanhando sobre esse assunto, que está sendo um assunto muito delicado, né, para algumas pessoas. Principal dica, estudante que for conversar com o fornecedor, não acreditem. Se você vê que alguém está prometendo coisa demais, desconfie de cara. Cara, esse cara está precisando do meu dinheiro hoje para resolver um problema hoje. Né? Então, quando vocês forem analisar, quando os estudantes tiverem analisar fornecedores, vão analisar com calma, como eu falei, vai ver se o cara tem processo judicial, vai ver se ele tem notificação lá no Reclame Aqui, validem ele certo para que ele consiga ser um fornecedor validado para a sua formatura. É um primeiro ponto. Né? E não acreditar em falácias, em brindes exorbitantes. Né? E resolve um problema para que você feche com fornecedores sérios. E existem muitos fornecedores sérios no ramo de formaturas. Isso no Brasil todo. A gente tem uma plataforma que atende o Brasil todo. Então, eu conheço fornecedores de Maringá, conheço fornecedores de São Paulo, fornecedores de Mato Grosso. Então, você vê que tem gente muito séria, muito preocupada em atender os estudantes. Só que, como a barreira de entrada é baixa, às vezes um cara que é produtor de evento compra um computador e já começa a vender formatura, vamos dizer. Sim. A barreira de entrada é baixa, acaba que promete-se tudo para fechar negócio, né? Então é o primeiro problema, não acreditar em grandes promessas. E o segundo ponto é fazer essa arrecadação realmente de forma consciente e pensar no coletivo. Né? Então, eu preciso que todo mundo saiba o que está acontecendo com o dinheiro. Eu preciso que várias pessoas aprovem para fazer um pagamento. Eu preciso fazer enquetes para decidir, tomar decisões para a minha turma. Então, nunca fazer isso só. Então, lá na plataforma da gente, a gente disponibiliza uma enquete. Então, pessoal, a gente quer transferir o dinheiro para um tal lugar. Então, fazer uma enquete, fazer que o coletivo participe da decisão da turma. Acho que é fundamental isso. Então, pensar no coletivo, todo mundo participando, as decisões de forma democráticas, eu acho que sempre funciona mais. Acho que são as duas principais. E quem quiser saber mais, né, sobre a plataforma, sobre a sua formatura, tirar outras dúvidas de como é que funciona, como é que pode fazer? O site da gente é suaformatura.com. Certo? E o Instagram é @suaformatura, lá tem muito conteúdo, tem um blog também que dá muitas dicas de como organizar uma comissão, como organizar uma formatura da melhor maneira possível, com segurança, com transparência.
é um canal bem importante, bem legal para os estudantes que querem organizar. Pois é, já está até aí ó, na sua tela para você poder dar uma olhadinha, né, saber qual que é o site para você poder acessar e buscar mais informações. Muito obrigada, Diogo, pela sua participação aqui junto com a gente, por esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto tão interessante, tão importante, né? Que é essa questão da arrecadação, dos valores das formaturas, é um sonho. Essa que é a grande verdade, né? Todo estudante, quando começa um curso de graduação, ele quer se formar, é um sonho, é uma vitória para ele, é a celebração, né? A comemoração dos últimos anos, de todos os sacrifícios que foram vividos para ter aquele momento. Imagina só você receber um golpe. Então, se você pudesse prevenir antes, escolher, né, as melhores opções, com certeza isso vai poder te ajudar lá no futuro. Obrigada, viu, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom dia. Tchau. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem coisa para rolar aqui no programa, daqui a pouco estou de volta.